Olá, estamos entrando ao vivo mais uma live para fazer discussão sobre essa contrarreforma enviada pelo governador Zema para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E para conversar aqui hoje, nós estamos com os representantes dos oficiais de justiça. Nós estamos com o companheiro João Batista Fernandes, que é presidente do FESOJUS. É isso, João? FESOJUS, que é a Federação, né, dos Oficiais de Justiça. Está tudo bom com você, João? Perfeitamente. Isso mesmo. A Federação Nacional dos Oficiais de Justiça no Brasil, isso. Beleza. Estamos aqui também com o companheiro Valdir Batista da Silva, que é diretor também do Sindojus, né, que é o Sindicato dos Oficiais de Justiça, aqui de Minas Gerais, né, Valdir? Boa noite. Sim, boa noite. Estamos na luta juntos. Beleza. E também com o companheiro Eduardo Rocha Mendonça, também da direção executiva do Sindojus. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Bertão. Tudo jóia. Estamos aqui na luta. Isso, vamos lá, né, gente? Então, as pessoas estão nos acompanhando, o João, o Valdir, Eduardo. Nós temos feito uma série de lives aí discutindo essa questão dessa contra-reforma, né, desse atentado. Eu tenho chamado isso de um atentado que o Zema enviou para a Assembleia contra os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. E que atinge em cheio, né? Não é só uma reforma da Previdência. Ele enviou, junto com a reforma da Previdência, uma reforma administrativa que retira dos servidores direitos conquistados há muitos anos, com muita luta, né? Triênios, quinquênios, trintenários, uma série de direitos, né, que nós fomos conquistando. Eu falo nós porque eu também sou servidor do Estado, eu sou professor do Estado de Minas Gerais em Juiz de Fora, estou licenciado para cumprir o mandato, né? E envia uma proposta de reforma da Previdência no meio de uma pandemia, ao apagar das luzes, tentando colocar ela para ser discutida rapidamente dentro da Assembleia. E a Assembleia, essa semana, começou a fazer um seminário, né? Hoje, vários sindicatos, inclusive, tiveram presentes, inclusive o Sindojus, né? A partir do Valdir Batista, teve hoje lá falando também. Mas é claro para todo mundo, está claro para todo mundo que fazer essa discussão numa situação complexa como é, um projeto complexo como é, sem a participação do público, sem a participação daqueles que serão diretamente atingidos caso essa reforma seja atingida, né? Eu poderia até falar que é inconstitucional ou é contra a Constituição do próprio Estado de Minas Gerais, é contra o próprio regimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo essa situação, como é que isso está repercutindo no meio dos oficiais de justiça, né? Eu acho que a gente poderia começar com o João, porque, como ele é da Federação Nacional, né, ele está acompanhando a situação no Brasil todo, né, João? Vamos passar a palavra para você e depois a gente vai revezando. Boa noite a todos que nos ouvem. Obrigado, deputado, pelo convite de participar aqui dessa live. Primeiro, eu quero me acostar com suas palavras. Isso não é uma reforma previdenciária. Na realidade, isso é uma deforma, uma coisa totalmente descabida em querer promover um desmonte do serviço público à guisa de uma justificativa que não há, porque o servidor público, ele recolhe, para quem não sabe, sobre toda a sua contribuição. Portanto, no nosso entendimento, a previdência do servidor público, ela é superavitária. Agora, quando quer colocar tudo dentro de um pacote, para se analisar desvio de dinheiro, montado com planos, com previdências que foram desviadas no setor privado e assistencialista, aí é uma outra coisa. Então, eu vejo que esse momento, agora, é uma situação que eu diria casuística e oportunista por parte do governo do Estado de Minas Gerais. Porque o artigo 10 da Constituição, ele já garante a participação dos trabalhadores em todo o processo de discussão em que ele esteja envolvido.
Então, aproveitar uma pandemia para fazer isso é casuístico e oportunista. Então, nós estamos aqui prontos para nos irmanarmos com os colegas, servidores públicos e trabalhadores, e veja bem, não vai atingir só os trabalhadores do setor público, mas o setor privado ficará alijado de qualquer tipo de aposentadoria. Mas isso durante a live, a gente vai discorrer melhor. Então, eu acho, em primeiro lugar, oportunista, casuística, e de uma forma em que mostra a cara daqueles que propuseram um Brasil diferente. E o Brasil diferente é manter a concentração de renda e riqueza na mão daqueles que já têm. E isso é um processo de desmonte do serviço público que passa exatamente por essa deforma, essa tentativa de desmonte do serviço público. Então, com essas palavras, eu queria iniciar a dizer que a federação, e como vice-presidente nacional de uma central de trabalhadores, que é a CSB, nos irmanamos com os trabalhadores de Minas Gerais. E onde estiver aqui, podem ter certeza, a federação e a central estará junta com os trabalhadores para colocar o que é de direito, uma vida digna e responsável para aqueles que deram tanta contribuição para esse país. João, você tocou num assunto interessante aqui, que é a questão da concentração de renda, né? Porque normalmente os governos estaduais, para fazer a reforma, jogam para a população que o servidor do Estado ganha muito, né? Aqui em Minas Gerais, 85% dos servidores ganham até 4 salários mínimos. E tem aquelas carreiras que tem um salário melhor, mas também não é nada desconcertante, né? Agora, o fato é que nós temos no Brasil uma concentração de renda, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, em que 6 pessoas, né, têm uma renda equivalente a 100 milhões de brasileiros, né? São donos de cervejaria, donos de banco e de mineradora, né? Esses realmente concentram muita renda, né? Mas, normalmente, eles recebem como prêmio isenções fiscais para poderem se instalar. E aí joga essa discussão para cima da sociedade, como se o servidor público fosse um marajá, né? Isso já é velho, antigo, né? Essa discussão, essa expressão, né? Marajá, nós já vimos o que deu isso aí há tempos atrás, em 89, para tentar jogar a população contra o servidor público, né? E, na verdade, é o servidor público que garante assistência, né? Nós estamos para a população. Nós estamos vendo isso durante a pandemia, né? Aqui. E eu queria saber um pouquinho do Valdir. Valdir hoje esteve lá na Assembleia também falando sobre essa questão de como que os oficiais estão trabalhando, né? Na verdade, é um grupo de servidores que não parou durante a pandemia, né? Não está em home office, está na ponta lá, assim como servidores também da saúde. Você colocou muito bem essa questão hoje na Assembleia. Como é que você está vendo essa situação, Valdir? Então, boa noite novamente para o Betão, né, deputado nosso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né, representando também a população de Juiz de Fora. Eu também sinto tranquilo em falar que sou da Zona da Mata também, sou de perto de Viçosa, né, então estão bem próximos. O Eduardo, que é Belo Horizontino, mas foi esconder na Zona da Mata, né, por algum tempo, até que volte para a capital. E o João, né, que é o nosso companheiro da cabeça chata cearense, né, mas muito inteligente e tem nos guiado com muita sabedoria. Nesse sentido, a gente quer ter hoje uma fala mais descontraída, né? Que na Assembleia eu tentei mostrar toda a minha indignação, né, contra esse governo ultraliberal, né, que não quer só um Estado mínimo, que é um Estado ínfimo, de forma que não quer nenhum serviço público de qualidade, porque ele quer todos nós praticamente com pires na mão pedir esmola, né? Então, infelizmente, as bandeiras trazidas pelo Partido Novo, se é que podemos dizer novo, né, são as piores possíveis. Eles querem fazer o reajuste fiscal em cima do serviço público. Só quando foram conhecer, de fato, o serviço público, que eles não conheciam e não conhecem ainda, viram que a grande maioria, né, quase 90%, tem um salário pequeno, que não chega nem a média de R$4.000, e tentaram fazer uma cópia piorada da reforma feita por um governo também, né, ultraliberal, que é o governo federal, chefiado aí pelo pessoal ligado aos partidos de direita ou extrema-direita, né, e agora o popular centrão. Aqui em Minas não é muito diferente, não. Eu sinto, Betão, que
Uma boa parte dos deputados ligados aos partidos liberais da direita estão todos alinhados com o Partido Novo, pelo discurso deles. E nós tentamos fazer uma denúncia hoje, uma fala-denúncia, dizendo que essa reforma, né, ou as reformas propostas pelo Zema, não podem prosperar. Por quê? Porque fere de morte o serviço público. Não fere apenas os servidores públicos, fere de morte o próprio serviço público. Porque o índice de adoecimento hoje entre os servidores públicos, tanto do Poder Executivo, no qual trabalhei já na Secretaria de Educação por 4 anos, estou no Judiciário já há 14 anos, o adoecimento é muito grande. Então, a gente percebe que professores estão adoentados, não aguenta chegar a uma contribuição de 40 anos para aposentar. Nós, Judiciário, também estamos adoentados. Pessoal ligado também à saúde, vimos a fala lá dos enfermeiros, eles também estão praticamente sendo torturados em seus trabalhos, né? Que é quase o leito de morte deles, que muitos estão adoecendo, contraindo a Covid e vindo a óbito. Ou seja, em um momento que o Zema deveria estar evitando todos os esforços para salvar vidas, né? Estamos chegando em Minas Gerais no pico da pandemia, ele joga sobre os servidores e de uma forma muito covarde sobre o pessoal da saúde, uma reforma que vem ferir de morte os direitos dos servidores. Então, a gente percebe que em Minas, infelizmente, o governo quer nos colocar de joelho diante de reformas que praticamente nos condenam ao caixão. Eu até usei a figura de linguagem. Nós estávamos no tribunal de júri, onde nós somos ao mesmo tempo réu, porque o Paulo Guedes nos chama de vagabundo, outros nos chamaram de marajás, o Fernando Henrique chamou a gente de preguiçoso, de forma que somos réus. E, ao mesmo tempo, vítima. Por quê? Julgaram em nossas costas todo o peso da má gestão. Em Minas Gerais, eu já tenho 52 anos de idade, e desde quando eu entendo a política mineira, há 30 anos, nunca teve uma boa gestão do serviço público. De forma que o Ipiceng foi sendo sucateado, destruído, até chegar no que nós temos hoje. E transfere para nós, servidores públicos, o ônus pelo qual não somos responsáveis. Ou seja, nós construímos o Ipiceng, todos os meses colocamos 11% dos nossos salários para a aposentadoria, mais 3,2% para a saúde, construímos um patrimônio que deveria ser nosso, e chega um inquilino de plantão, um comerciante, um rapaz que mal sabe usar a língua pátria, não sabe nem conjugar o verbo ouvir, e nos põe de joelho. Então, eu falei com o deputado, vocês não podem se curvar diante do inquilino do palácio. Nós temos que levantar e mostrar que o poder legislativo vai ter voz, vez e lugar. E nós, servidores, vamos bater a porta dos deputados, do executivo enquanto governador, até que ele retire essas propostas danosas do serviço público. Nós não podemos aceitar de maneira alguma as propostas colocadas. Porque se nós aceitarmos, estaremos condenando não só a nós, mas até as nossas futuras viúvas, familiares, à morte. Porque ninguém sobrevive com 60% da aposentadoria. Se nós viermos a óbito hoje, aposentar proporcionalmente com 20 anos de contribuição, 25, vai dar um valor muito baixo. Igual no nosso caso aqui hoje. A média do serviço público do judiciário, a gente ganha em torno de R$6.000. 60% de 6 mil vai dar alguma coisa em torno de 4 mil. Qual família vai viver, se tiver a esposa, filhos, com uma pensão de 4.500? Mas, infelizmente, para os demais servidores, é muito mais danoso, porque uma grande parte tem uma renda de mais ou menos um salário mínimo a 3 salários mínimos, ou seja, ganha praticamente a metade que a gente ganha. Então, a situação dos demais servidores, pelo menos da saúde, educação, é um pouquinho mais ainda sofrida do que nós do Judiciário Mineiro. Então, a gente está irmanado com todos os servidores, podemos estar em barcos diferentes, mas estamos na mesma tempestade, enfrentando a Covid, e os oficiais estão trabalhando desde o primeiro dia da Covid até hoje, plantões regionais, fazendo o plantão extraordinário, cumprindo os mandados emanados dos juízos, de forma que nós trabalhamos de segunda a domingo, sábados, feriados, bem como a qualquer horário do dia ou da noite, para bem prestar o serviço ao povo mineiro. E estamos presentes em todas as 297 comarcas do estado de Minas, bem como nos 853 municípios. Onde houver um cidadão, lá está o oficial de justiça prestando serviço. Então, a fala foi nesse sentido,
para enaltecer a imagem do serviço público e também desmascarar esse governo que se diz novo, que, para mim, é um dos mais velhos que a população já construiu em Minas Gerais. É verdade. Aliás, essa discussão do Estado mínimo virou balela. Né? Se não é o Estado salvar a população brasileira, os trabalhadores, mesmo com aquela ajuda emergencial de R$600. Aliás, é importante lembrar, né, que o Bolsonaro estava propondo R$200 de ajuda. Né? Foi a oposição que teve que ir lá para remexer para poder chegar nesses R$600, que foi uma calamidade para pagar, né? E as pequenas empresas. Então, que também está com dificuldade de receber. Agora, os banqueiros não. Os banqueiros eles resolveram rapidinho, né, passou R$1 trilhão de reais para os banqueiros, para poder oferecer como crédito. Isso foi rápido. Agora, pequeno e microempresário, o trabalhador, foi um problema danado para poder dar o auxílio. Né? E quem dá esse auxílio é o Estado. Se a gente fosse depender de um Estado mínimo, da empresa privada, vocês já perceberam, né? Fica todo dia, passa lá no Jornal Nacional, não sei o quê, a empresa cidadã. Se juntar aquelas empresas tudo que ela doaram, não chega nem a 1/10 do que o Estado efetivamente teve que aportar, né, para poder garantir o mínimo de sobrevivência para a população brasileira que está sendo atingida com desemprego, né, com redução de salário. Aliás, estão aproveitando dessa pandemia para poder atacar cada vez mais os direitos dos trabalhadores, tanto do serviço público quanto do regime geral da Previdência. E aí, Eduardo, passar a bola para você aqui, porque no meio dessa discussão toda ainda, nós vimos o Estado de Minas fazendo um acordo com a União sobre a Lei Candir, né? Assim, é um negócio aí incompreensível, né? Faz um acordo muito ruim com a Lei Candir com o Estado, né? E coloca, abre mão de tudo, né? Só que a Lei Candir ainda vai permanecer. E os trabalhadores, os servidores públicos do Estado, o pessoal da saúde, o Ministério da Justiça, sofrendo aí com a pandemia, e muitos, inclusive, adquirindo o Covid-19. Né? Parece que você tem informação sobre essa situação aí. Isso, o microfone fazendo barulho aí. Deve ser o meu. Boa noite. Só em Minas, nós fazemos um encontro com as regionais. Nós temos colegas hoje, inclusive na cidade de Lafayette, testado por a esposa positivo. Nós temos colegas lá em Manhuaçu que saíram para trabalhar, pegaram e passaram para a família. Tem uma colega nossa da cidade de Ubá que fez um relato que ela pegou, passou para a família inteira. Acho que 13 ou 17 pessoas da família foram contaminadas porque ela estava efetivamente trabalhando, levando a justiça a quem precisa durante a pandemia. E a gente vê o governo abrir mão de um passivo da Lei Candir que poderia ajudar o Estado nesse momento de crise. Nós vemos o sucateamento do Estado, nós tivemos 16 anos de PSTB, que em 2013 o Anastasia tirou acho que 3 ou 7 milhões do FUNPENG, quebraram o Estado e agora querem jogar na cola do servidor público essa conta que não é nossa. Nós temos os nossos proventos descontados, pagamos imposto, tudo direto da fonte, e somos penalizados mais uma vez. No caso do pessoal da saúde, do pessoal da educação, que também tem sofrido, o Betão deve saber que foi exigido que as escolas voltem a trabalhar. Minha esposa era diretora aqui de um colégio aqui em Juiz de Fora, agora está afastada, ela saiu do cargo de direção, está fazendo tratamento de saúde, mas as diretoras que assumiram estão tendo que ir para o colégio com as ASBs. O pessoal ganha, como o deputado falou, cerca de um salário mínimo, tendo que enfrentar ônibus nessa pandemia para poder abrir um colégio que não está recebendo aluno, não precisava disso. Então a gente vê que o servidor público que está movimentando o Estado, que está fazendo o dinheiro circular no Estado, que ajuda a população, como você mesmo diz, não só, o Estado não só entra com a parte financeira como no auxílio emergencial, mas é o trabalho. É o rapaz do SAMU, aqui em Juiz de Fora, fica ali na Benjamin Mil, ali, equipe do SAMU que está socorrendo. São os policiais que estão trabalhando, os agentes penais, os oficiais de justiça que estão cumprindo as ordens, os enfermeiros lá no HPS, lá no HU.
Nós, servidores públicos, estamos movimentando o país durante a pandemia. Nós que estamos fazendo, deixando que a saúde, que a justiça chegue à população. E é um absurdo, num momento desse, em que não se pode discutir, como os pares já disseram antes, de forma sorrateira, manda um projeto desse que desmonta o serviço público, que desmonta a luta sindical. E por que abrir mão da Lei Candir? Poderia ter procurado um acordo melhor para Minas Gerais. Para que dar isenção fiscal? A gente está acompanhando os debates, vários deputados falaram, temos várias empresas com isenção fiscal altíssima, que poderiam estar arrecadando para o Estado. Poderia estar cobrando mesmo. Nós, como agentes arrecadadores do Estado, a gente viu agora aí a prisão do dono da Ricardo Eletro, devendo quase 400 milhões em impostos para Minas. Por que não cobrar desses? Por que não pedir até no governo federal taxar as grandes fortunas, por exemplo, em vez de tirar do povo, tirar do servidor público que efetivamente trabalha? Nós, Betão, temos aqui uma visão, aqui no judiciário, o pessoal fala, né, o judiciário, são os marajás do serviço público. Mas, só a título de comparativo, um oficial de justiça, ele entra hoje no tribunal ganhando quase R$2.000 a menos que um policial militar entra na polícia. E o oficial de justiça, na hora que ele entra no tribunal, ele é obrigado a comprar um veículo para trabalhar, porque o TJ não fornece. Ele dá uma indenização depois. Eu trabalho hoje, informo ao fórum e recebo na semana que vem a indenização do meu trabalho. Se eu bater o carro, o Estado, eu tenho que me virar. Eu perdi o carro. Se o carro for roubado, eu não tiver o seguro. Quer dizer, será mais uma coisa na conta dos oficiais de justiça, na conta dos servidores públicos, essa reforma, que pode ter alíquotas que a gente viu, de 13% a 19%. Para falar só alíquota, sem contar o tempo de trabalho. Os oficiais de justiça adoecem, muitos estão adoecidos, como o Baldir falou. Eu vou até tomar a liberdade de mostrar aqui, ó, a caixinha de remédio aqui, ó. E como eu, temos vários colegas que estão à base de remédio, trabalhando diariamente para trazer justiça à população. E o Zema vem com essa deforma que na verdade, ele tá botando uma lápide, não é uma reforma da Previdência, é uma sentença da Previdência para o servidor público, uma sentença, infelizmente, de morte ao servidor público. Acho que seu áudio, Betão. Desculpe. Eu estava falando de um ataque generalizado, né? O servidor hoje da saúde, do Hospital João 23, relatando exatamente a condição, por exemplo, dos trabalhadores da saúde, dos enfermeiros, tendo que enfrentar a pandemia, sem equipamento de proteção individual, que parece que é uma preocupação também dos oficiais de justiça, e no meio disso tudo, tendo que escutar sobre os ataques que são feitos a partir desse projeto de reforma da Previdência. Então, a pessoa está trabalhando numa situação muito difícil e ainda com uma espada no pescoço, porque, paralelamente a isso, está sendo discutido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um projeto que foi enviado aos 48 do segundo tempo, porque tinha a data de 31 de julho como uma data limite. Mas é importante lembrar que a data de 31 de julho era uma data para se discutir a alíquota, e não a reforma, né? O que está acontecendo hoje, para todo mundo ter ciência? Na Comissão de Constituição e Justiça foi feito um fatiamento, então tirou a parte administrativa, aquela da que mexe no quadro de carreira, e ficou a reforma da Previdência junto com a alíquota. Mas tudo indica que essa data de 31 de julho vai cair, né, essa exigência, que também é uma exigência porque o Estado ficaria sem uma parte dos repasses voluntários, que são muito pequenos também. Então não tem que ter pressa. Eu fico pensando, o governador adiou, né, o prazo e levou até 31 de dezembro o estado de calamidade pública. Né? Calamidade pública significa a desgraça generalizada para a população. Né? Tudo está sendo adiado e querendo fazer essa discussão a toque de caixa sem ouvir os sindicatos. Mesmo
escuta que está sendo feita aos sindicatos, né, o que foi feito no dia de hoje, vai ser feito amanhã também, talvez na quinta-feira, não é o suficiente para dizer que isso é um debate, né, que vai permitir fazer alguma discussão sobre a reforma. Nós estamos fazendo um preâmbulo ainda, né, e os sindicatos levando as suas queixas. E a principal queixa qual que é? É fazer essa discussão em meio à pandemia, sem a presença dos deputados dentro da Assembleia Legislativa, sem a presença do público dentro da Assembleia Legislativa, dos principais interessados e dos sindicatos, né? Essa é uma situação. Eu não sei se o João Batista viu isso em algum outro estado, ou se está vendo uma situação parecida com essa que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais, de tentar fazer a discussão em meio a uma pandemia. Você tem algum relatório, alguma situação parecida, João? Nós temos duas reformas que estamos parando. A discussão para colocar para pós-pandemia. Nós já temos essa discussão em Santa Catarina e em Mato Grosso. Mas lá nós já estamos discutindo parar qualquer discussão sobre reforma, porque o momento é de pandemia. Como você falou muito claro, é que nesse momento, falar de reforma sem ter uma audiência pública ampla para discussão, sem ter uma audiência... Você sabe qual é a primeira coisa que deveria ser feita aí, deputado? Uma auditoria nas contas. Por que é que não faz uma auditoria nas contas da Previdência para demonstrar se ela está ou não deficitária? Separando sobre os 3 patamares, setor público, privado e assistencialista. Se faz, a justificativa de que se está fazendo uma reforma é porque existe déficit. Déficit onde? Estão falando que a déficit não se apresenta nada. Essa foi a proposta que foi colocada pelo senhor Paulo Guedes em Brasília, na PEC 06 do servidor público, em que ali era mais agressivo ainda, que ele queria implantar o sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, mesmo sistema que foi empregado no Chile, e que tem levado pessoas lá a cometerem suicídio, principalmente os mais idosos, porque sequer tem como manter um plano de saúde e ter seus remédios, seus medicamentos. E mais, você falou numa coisa aqui, Betão, que foi em relação aos bancos. Os bancos capitalizaram 1,2 trilhões, receberam do governo federal, tá certo? Entretanto, continua a perseguição contra o servidor público, via o que foi aproveitado agora, na tal da ajuda para os estados e municípios, que é o projeto de lei Mansueto, e fizeram um congelamento de salários até 2021, plano de cargos até 2021, e ainda por cima, o governo Zema se aproveita de um sistema, de uma pandemia que não pode haver essa discussão, e quer simplesmente acabar com o serviço público, sabe? E que não é, eu volto a dizer, não é só o serviço público, não, porque com o aumento das taxas e da idade, do tempo de contribuição, ninguém vai se aposentar, porque pela reforma que está aí, você passar 40 anos contribuindo, 40 anos ininterruptos, ou seja, contagem de 40 anos, e mais, se aposentar por uma média aritmética, você não se aposenta nem com um salário mínimo pelas contas hoje, basta fazer as contas do que foi colocado. Servidor público hoje, a sua grande maioria, 80%, não recebe o teto da Previdência. No entanto, se você aplicar o sistema que ele quer, vai reduzir ainda muito mais gravoso do que o que está acontecendo. Porque, veja bem, o que o Valdir levantou, você vai se aposentar com 60%, mas a sua aposentadoria é uma média aritmética dos últimos 40 anos de contribuição. Ou seja, você faz uma média aritmética. Em cima dessa média, que já vai reduzir 40% do seu salário, você ainda tem uma redução de 40% para o pensionista. Isso é um crime. Isso é um crime, é um descalabro que as pessoas não estejam vendo isso, porque não é só para o servidor público. Isso é o projeto de desmonte para financiar as grandes fortunas, o agronegócio, banqueiros, e aquilo que você falou. E a população, a mídia é tão pesada
que tenta encobrir essa realidade, porque o servidor público paga sua contribuição previdenciária sobre tudo que ganha. Não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, e o salário, não, na sua grande maioria, não atinge sequer o teto da Previdência. Preciso que se esclareça isso para a população. Sabe por quê? Porque está chegando as eleições agora de outubro. E essa eleição de outubro tem que servir de parâmetro de um basta. Basta ao massacre do trabalhador. Basta ao massacre da professora, da mãe de família. Então, acho que a gente tem que dar um basta nisso. E com esse debate, Betão, e eu o parabenizo, abrindo para a sociedade tomar conhecimento dessa realidade. E nós não podemos ficar inertes diante desse processo. É isso aí, o João. Você falou tudo aí. Essa discussão do déficit aqui em Minas Gerais, inclusive, ela é muito... O sindicato dos auditores fiscais, acho que é o Sinfasfisco, ele coloca muito bem essa questão, porque aqui é um caixa único, você não consegue nem falar do déficit, porque não existe um fundo, né? É a contribuição do trabalhador, contribuição do Estado, né? E paga-se aqueles que estão aposentados, né? Mas é essa discussão que eles estão tentando fazer. E o Paulo Guedes é o cara que ajudou a fazer aquela aposentadoria no Chile, do Pinochet, né? E foi feito sob o Tacão, né? Em plena ditadura. É o mesmo cara que fez essa reforma previdenciária, essa destruição da Previdência aqui no Brasil e que está levando a aplicar agora nos estados e municípios pelo Brasil afora. É um verdadeiro absurdo. Mas antes de passar a palavra para os demais, nós estamos tendo muitos participantes aqui, pessoal de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Cataguases, Piracicaba, né? Companheiro Adélia Aparecida, Norma Neto, André Fernandes Almeida, pessoal do APSI-PSENG, que é o sindicato do pessoal do IPSENG, Marília Correia, Merilane, Douglas Gomes, muita gente assistindo nós aqui e mandando uma série de mensagens que não dá para ler todo mundo, né? Joana Cesário, lá de Cataguases, Ricardo Oliveira. Então, tem bastante gente acompanhando essa nossa live. E é uma live importante, né? Porque a gente traz outras informações, né? Os representantes dos sindicatos, da federação, trazem outras informações que muitas vezes não aparecem na mídia tradicional, né? E que a gente tem condições de estar ajudando as pessoas a ir entendendo como que chegam essas propostas de contra-reforma da Previdência, que normalmente essas propostas estão coladas, atreladas, né, aos interesses dos banqueiros. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, além da questão do IPSEG, então está previsto lá também a criação de mais um fundo, uma espécie de um fundo de capitalização, que vai acabar sendo apropriado por algum banco privado, né? Essa discussão já deve ter ocorrido aí junto ao pessoal do Sindojus, né, Eduardo, Aldir? Já acompanharam essa discussão? Chegou até vocês? Ela chegou. Nós temos acompanhado essa discussão e a leitura que a gente tem feito ainda é uma leitura, digamos, a priori, ainda um pouco amadora, né? Mas nós fizemos um convênio com o DIEESE e ele está nos ajudando a interpretar mais tecnicamente esses números e as maldades que estão vindo junto com as deformas do Zema, né? Só para ilustrar aqui, eles vão entregar, se passar essa proposta, a nossa Previdência para a tal de MGPrev, que, segundo dizem, é fretar com os bancos a entregar esse fundo nosso para os banqueiros. Por que é interessante para os banqueiros? Eu fiz uma conta aqui muito rápida. Se nós morrermos hoje, eu e o Eduardo, o máximo que a viúva vai ganhar, talvez R$2.000, se passar essa reforma, se conseguir atingir essa média. Porque eu tenho uma média de 20 anos de contribuição, vamos fazer a média dos 100%, né, se passar. Quando comecei a trabalhar nessa iniciativa privada, ganhar R$700, entramos no tribunal ganhando R$1.000, mesmo após 18 anos de carreira em serviço público, se chega a uma média de 6, 7 mil, ao juntar tudo, talvez não dê 3 mil. 60% de 3 mil
vai dar algo menor, talvez, do que 2.200. E abate mais 40% nisso, vai dar, talvez, R$ 1.500, R$ 2.000. Ou seja, contribuímos sobre uma base alta, esse dinheiro vai para o banco, ao nós morrermos, de passar essa pensão para a viúva, ela vai ganhar, no máximo, salário mínimo, muito arrebentando 2 salários mínimos. Isto é o confisco. Ou seja, estão roubando os servidores públicos e o nosso parlamento não pode fechar os olhos. Nós temos que conversar com o deputado. Deputado, vocês falam que reúnem sob a pressão de Deus? É sob a pressão de Deus ou do diabo? Como é que apoia um pacto com o diabo? Mas esse maluco desse Paulo Guedes, esse retardado desse governador que responde pelo nome de Zema, que quer pegar um dinheiro nosso, um patrimônio nosso, entregar para os bancos e depois, com o nosso velório, decurso, devolver para a viúva uma aposentadoria de R$ 1.500, R$ 2.000. Eu acho que a missão do Zema é deixar nós com uma aposentadoria no máximo de R$ 3.000 e talvez as viúvas com uma pensão talvez de R$ 1.500. Eu acho que a missão maior desse governo, que se diz novo, além de destruir a nossa Previdência, como começou a nível nacional, desde o governo golpista do Temer, né, que fez a reforma, a deforma trabalhista, já pegando servidores federais, mais os trabalhadores de iniciativa privada, pegando também os municípios, que muitos contribuem também com o INSS, nesse bojo todo, construiu essa maldade, e os governadores, talvez tutelados pelo Paulo Guedes, faz uma cópia Ctrl-C, Ctrl-V, muito mal feita, e joga em nós. Por isso que eu estou enaltecendo que vocês, parlamentares, são o seminário, a semente plantada por nós. Vocês são 77 homens e mulheres, muitos servidores, que podem abrir os olhos de seus pares. E como o João disse, pedir uma auditoria pública independente, imparcial, de toda a história do Ipseng. E saber quem, de fato, dilapidou o patrimônio do Ipseng, certamente foi o governo do senhor Aécio Neves, Anastasia e companhia. Então, de forma que tem que cair no colo de quem merece e não de nós, servidores. Porque, igual hoje está falando lá, os representantes aposentados, os aposentados não podem morrer. Por quê? Se morrer, com ele morre a aposentadoria e a viúva vai pedir esmola depois. Então, a situação nossa é muito crítica e com a entrega do Ipseng para a MGPrev, eu creio que vai ainda piorar em muito a situação que nós temos hoje. Então, eu falo nesse sentido que eu acho que o Parlamento Mineiro tem que mostrar altivez nesse momento. E nós, representantes sindicais, estar irmanados com vocês e bancar esse enfrentamento com o governo Zema e seus aliados. Desmascarar esses caras. Esses caras não têm legitimidade nem moral para querer dar moral para nós. Eles são meros inquilinos ou aves de rapinas que ocupam o poder público em Minas Gerais. Tem que desmascarar esses caras enquanto é tempo. Nesse sentido que eu enalteço esse momento, né, para comungar com vocês essa indignação. Essa discussão que nós estamos precisando fazer lá dentro da Assembleia, convencer os deputados que estão conformando uma base, né, em torno do governador Zema, que não tem condições de fazer essa discussão dessa deforma nas condições. Aliás, nem deveria estar fazendo discussão nenhuma de reforma, porque isso é muito complexo. Onde que está esse déficit? É o trabalhador que vai ter que pagar isso? Né? Então, tem muito. Agora, nessas condições que nós estamos aqui, né, tendo que fazer reuniões remotas, vários deputados em sua cidade trabalhando de lá, né, fazendo as votações por ali. Na verdade, havia um acordo, inclusive, que só ia se votar e se tratar do que era o principal, que é a questão da Covid-19, né, que está aumentando aqui no estado de Minas Gerais. E agora aparece esse monstrengo aí no meio, nessas condições. Né? Eduardo, você ia falar alguma coisa aí antes do Valdir? Passa a palavra aí para você. Não, eu ia falar mais ou menos essa parte. Nós estamos nessa reforma, se for criado um fundo, por exemplo, como eles querem fazer para os bancos, nós estamos eu estou há 15 anos só no judiciário. Não tive tempo de me programar para fazer uma outra previdência. Ninguém teve. Nós temos colegas, igual a colega Marília, que entrou aqui, faltam 2 anos para ela aposentar.
Aí muda a regra do jogo todinha, ela vai ter que ficar mais tempo trabalhando e não teve tempo para se programar, para preparar para ter uma aposentadoria digna. E nós estamos acompanhando o DIEESE, vários dos estudos, sobre essa fala que eu ia emendar junto tudo que o Valdir falou. Só para complementar isso aí. Gente, nós estamos com mais gente entrando aqui. O pessoal do IPSENG, lembrando que o IPSENG tem 2 conselhos e que, no entanto, sequer foram comunicados desses projetos que chegaram na Assembleia. Aliás, esse foi um quadro que aconteceu com todo mundo, com todos os sindicatos. Nenhum sindicato soube de qualquer linha que foi escrito nesse projeto que foi enviado para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nenhum sindicato, né? Nem sequer também os deputados, né? Nenhum deles sabia o que foi enviado. Chegou aquela bomba lá dentro da Assembleia Legislativa no dia 19 de junho, né? E colocaram para tramitar. Passou na Comissão de Constituição e Justiça por 6-1, depois na Comissão de Administração Pública, né, e Finanças, por 4-3, agora está parada na Comissão do Trabalho, e foi dada essa parada lá para fazer esse seminário. Deve ser garantido aí um recesso aí a partir do 18 de julho, porque está aumentando muito o número de casos de Covid dentro da Assembleia, com um número restrito de trabalhadores, mas está aumentando o número de Covid. Vocês conhecem lá, sabem que o ambiente lá é todo fechado, né? Então deve dar isso para voltar à discussão em agosto, que seria um tempo aí, inclusive, para os sindicatos poderem se organizar para impedir, tentar evitar que haja a tramitação desse projeto nessas condições que nós estamos. Então, companheiros e companheiras, nós estamos chegando aqui a quase 43 minutos da nossa live. Eu vou deixar a palavra aberta aí, 2-3 minutos para o Eduardo, para o Valdir, para o João Batista, para fazer suas considerações finais aí, para o público que está nos assistindo. Quem quiser começar já se despedindo, começar de trás para frente, né? O Eduardo, depois o Valdir e o João. Betão, primeiro agradecer a oportunidade de participar dessa live, debater esse tema tão importante para todos os servidores. Estatística, no Brasil, o João depois na fala dele pode me complementar, já são cerca de 20 oficiais que perderam suas vidas oficialmente com a Covid. Nós estamos trabalhando. Os oficiais têm levado a justiça ao povo. Não é justo que nessa hora o governo vire os olhos para os oficiais, decrete a nossa sentença. Essa reforma é a sentença de morte do oficial de justiça mineiro. Nenhum Estado tem algo tão maquiavélico quanto o governo Zema está fazendo com os servidores e com os oficiais de justiça. A gente que está na federação, eu como também sou diretor da federação, acompanho os debates, não vejo Estado com algo tão maquiavélico, tão sorrateiro. Nenhum Estado teve esse caso igual o Zema está fazendo em Minas. É importante que essa deforma, que essa sentença de morte seja parada o quanto antes e dê tempo de ser feito algo, se for feito algo dentro do que realmente é necessário ser feito para o Estado, mas com toda a lisura, com todo o acompanhamento, com toda a auditoria, nada a toque de caixa. É feito muito rápido porque está querendo esconder alguma coisa. E nós temos que descobrir o que eles estão querendo esconder. Tem alguma pegadinha, como diz o outro, tem alguma pegadinha do malandro dentro dessa reforma, que nós vamos ficar de olho em alíquota, em tempo, isso, aquilo, outro, mas vai ter alguma vírgula ali que vai deixar algo para prejudicar ainda mais o servidor público. Minha fala é nesse sentido de agradecer a presença de todos aqui e agradecer o espaço que o deputado deu para a gente aqui e os colegas aqui de Juiz de Fora estão acompanhando e agradecem também ao deputado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Vou passar a palavra aí para o Valdir. Então, a palavra vem no sentido de gratidão, né? Gratidão ao Betão, aos demais deputados que estão lutando a nosso favor, né? Você não é o único. Nós temos algumas dezenas de deputados lutando conosco. Infelizmente, não estamos sós, né? Não estamos sozinhos. Os sindicatos estão lutando bravamente, federações, aqui em Minas, a CUT também já nos deu o apoio, outras centrais sindicais, o João Batista, o apoio da Federação Nacional.
esta reforma não pode prosperar, sob pena de nós deixarmos para os futuros cidadãos uma sentença de morte da própria democracia. Nós permitimos, enquanto cidadãos conscientes, que um governador chamado Romeu Zema matasse a democracia mineira. Eu acho que muito mais que matar a nossa aposentadoria é a morte da própria democracia, é tirar a voz de vocês parlamentares, é tirar o direito de nós, trabalhadores, trabalhadoras e dirigentes sindicais, né, manifestar com a nossa base, construir uma massa pensante para desmascarar este governador de plantão, que eu chamo de inquilino do nosso palácio aqui, Tiradentes, né, da Praça da Liberdade, ou da cidade administrativa. Então, de forma que Minas Gerais pertence aos mineiros, não pertence ao governador Zema, por mais rico que ele seja, e nem ao PSDB, que disputou a eleição com o Zema, e depois estão todos abraçados de mãozinhas dadas, caminhando junto. Neste namoro, quase casamento, entre PSDB e o Novo, talvez quer esconder um tanto de coisa que nós mineiros tinha que levantar via uma auditoria das contas públicas. Minas Gerais não pode permitir que o Zema e o PSDB faça, como diria nosso colega Márcio, né, nos enrole todos numa toalha suja ou num cobertor sujo e nos jogue todo nessa sentença de morte. Então, eu acho que cabe a vocês parlamentares, a nós lideranças sindicais, aos trabalhadores da justiça, da educação, saúde, segurança pública, abrir um debate com a população para desmascarar as mentiras desse governador Romeu Zema e seus aliados. E a eleição está logo aí, como disse João Batista. Em novembro, dia 15 de novembro, estaremos novamente elegendo prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nós temos que usar esse tempo agora para desmascarar essa turma. Por quê? Se eles fizeram uma bancada forte, muitas prefeituras, certamente estarão muito fortes para nos enfrentar em 2022. E nos enfrentar com muito mais, digamos assim, dureza. Eles não ficarão felizes só em tirar a nossa aposentadoria. Só ficarão felizes quando puder tripudiar sobre os cadáveres. De forma que a gente percebe uma raiva deles contra os trabalhadores. Parece que não permite que nós, trabalhadores, podemos subir um degrauzinho na escala da hierarquia social. Então, de forma que o favorecimento dos trabalhadores, tem que abrir os olhos dos trabalhadores, nossos familiares, todo mundo que a gente convive, sociedade, e o oficial de justiça visita, no mínimo, 10, 15, 20, 30 famílias. Tem que conversar com o povo. Também professores têm seus alunos, médico, enfermeira, e abrir os olhos da população. Não podemos nos omitir nesse momento. A democracia cobra de nós uma altivez de coragem, atitude. Então, eu acho que chama a atenção de nós, enquanto trabalhadores, judiciário, lideranças sindicais e também do Parlamento Mineiro. Não podemos deixar matar a nossa democracia. É isso aí. Obrigado, Valdir, pela presença aí, pela contribuição que está dando. Tem muita gente aqui ainda entrando na live, né? O Alexandre Aires, Marilane Saba, Lilian Davi, Mariudes Rosa, Odilon, André Fernandes Almeida, Ronaldão, Ronaldão Almeida, né? Muitos trabalhadores aí da Justiça entrando na live. Passa a palavra aí para o João Batista. João Batista. Bem, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma seguinte tese. Esse momento nos é favorável pela eleição que se aproxima. Cada deputado ou vai sair candidato a prefeito, ou tem seus prefeitos se elegendo, ou tem que são essas pessoas que dão base da eleição para esses deputados estaduais. Então, eu sugeriria aqui, já de pronto aqui, deputado, que, através dos partidos progressistas, se faça uma frente ampla contra essa reforma da Previdência, chamando todos os sindicatos, centrais, federações e confederações que trabalham e atuam no estado de Minas Gerais,
e mandemos um recado para esses senhores deputados. Veja bem, eu acho que isso é fundamental, que mandemos um recado para esses senhores deputados, que nós, servidores públicos, aposentados, pensionistas, trabalhadores, não aceitamos essa reforma. E sabe aquele slogan? Quem votar na reforma do Temer que se colocava, quem votar não volta. Eu acho que tem que ser dado esse recado também para o deputado mineiro, lá na base dele, no prefeito dele. Seu prefeito, nós queremos que o senhor fale com o seu deputado, que nós não aceitamos. Se ele votar, se esse seu deputado votar a favor da reforma, nós vamos votar contra o senhor aqui. Nós vamos votar contra. E é isso que precisa fazer. A unidade dos trabalhadores. E aí fica já a sugestão de se criar essa frente ampla em defesa do trabalhador, do servidor público, dos aposentados e pensionistas, congregar todos os sindicatos aí, através de uma assessoria, talvez possa ser encaminhada até pelo deputado Betão, ou outros deputados do Partido Progressista, unir todos eles e mandar o recado lá para os deputados. Não aceitamos ser moeda de troca para benesses pessoais que o governador quer oferecer a esses deputados. Porque de sã consciência, não dá para acreditar que alguém vote a favor de uma reforma que não tenha recebendo seu contrapartida. Favorecimento pessoal, como foi o que aconteceu com a PEC 06, onde foram colocados emendas parlamentares para facilitar a aprovação da PEC 06. Então, fica aqui minha sugestão para tomarmos esse procedimento, darmos o recado lá na base do prefeito e do vereador. O senhor tem seu deputado que está apoiando essa reforma. O senhor fale com ele, porque se não tomar essa condição, nós não vamos apoiar a sua indicação para prefeito, nem do deputado que está querendo sair candidato a prefeito, porque tem deputado também que vai. E esse é o nosso momento. Então, vamos barrar essa reforma não, essa deforma, vamos acabar efetivamente e levar a mensagem de que faça-se uma auditoria, mostre onde é que está o dinheiro. Não é porque foi feito lá pelo seu Paulo Guedes aqui que nós vamos estar na mesma cartilhazinha. Aliás, Minas está muito pior do que o que foi feito lá na PEC 06. Está muito pior. É interesse de quem? Está na hora do povo, a sociedade voltar e se integrar e darmos um voto de liberdade contra a destruição e o movimento que tem único caráter: fazer o Estado mínimo, manter o status quo dos ricos contra os que estão passando necessidade. Com essas palavras eu digo, contem com a nossa central, que é a Central de Sindicato Brasileiro, da qual eu sou vice-presidente nacional. Conte com a federação. O que houver necessidade é reforma para já. Não aceitamos reforma sem discussão. Segundo, que se apresente os valores devidos. Terceiro, se o senhor deputado apoiar essa reforma, nós não vamos esquecê-lo nem nas eleições de prefeito, nem nas eleições que vão vir de 2022. Com certeza vou levar essas ideias ao Bloco Democracia e Luta, da qual o nosso partido faz parte, né? Nós já fizemos uma reunião à parte, né, com diversos sindicatos aqui do estado de Minas Gerais, mas tem deputados também de outros blocos, de outros partidos, que também estão se colocando numa postura contrária a essa reforma previdenciária. Acho que é importante um lembrete aqui, que eu acho que nenhum de nós mencionou, mas a proposta, essa contra-reforma apresentada pelo Zema, ele taxa os atuais aposentados e pensionistas. Então, é o confisco salarial, eles vão perder salário, né, se for aprovado essa proposta. E eu dizia há algum tempo atrás, nós tivemos uma polêmica muito grande aqui na Assembleia Legislativa, com relação a um projeto também do governador, que ele aplicava o reajuste somente para um setor do funcionalismo e outro não. E depois nós conseguimos fazer a discussão, apresentamos emenda, mas eu lembrava na tribuna que ele procurava dividir a categoria, mas ia chegar um momento que todas as categorias de servidores iam precisar estar unidas contra ataques maiores, como a reforma da Previdência, a reforma do nosso plano de carreira, né, dos trabalhadores do Estado, e a tentativa de colocar o Estado de Minas Gerais
no regime de recuperação fiscal, em que se congela salário de servidores por muito tempo. Né? E esse momento chegou, então a unidade dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais, junto com aqueles deputados, né, que estão colocando seu mandato à disposição da luta dos trabalhadores, é que pode barrar essa contra-reforma da Previdência. Então, vou deixar aqui um forte abraço para vocês, mais uma vez colocando o nosso mandato à disposição dessa luta, né, e vamos barrar essa reforma previdenciária. Ela não pode continuar a tramitar na Assembleia Legislativa. Forte abraço, então, João Batista, Eduardo Rocha e Valdir Batista. Um abraço para vocês, pessoal que está nos assistindo. Nós vamos saindo aqui. Um abraço, muito obrigado.